Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Reinaldo. Eu comecei agora recentemente a gravar alguns vídeos direcionados para o concurso do BRB 2022. Esse concurso que vai acontecer agora no dia 6 de novembro. Gravei 4 vídeos em que eu falo aí os principais tópicos que devem ser priorizados no estudo, tá? Tanto de revisão, tanto de resolução de questões agora nessa fase final. Se você vai fazer essa prova agora no dia 6, você pode procurar aqui no canal esses 4 vídeos. O pessoal tem gostado bastante. Muita gente tem me procurado lá no meu Instagram. E, inclusive, é por isso que eu estou aqui hoje. Muita gente colocou aí nos comentários e algumas pessoas me chamaram no Instagram e pediram para eu gravar um vídeo dando algumas orientações, algumas dicas aí mais diretas para essa prova discursiva lá na prova do BRB. Beleza? Aí eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para auxiliar a gente. Vai ser uma coisa bem rápida também. Vamos lá. Então, concurso do BRB, mas vou dar aqui algumas dicas de redação para vocês. Só para constar, né, eu não sou professor de português, nem de redação, só mesmo sou um concurseiro aí que gosta de compartilhar dicas, tenho bastante experiência na área. Se você quiser saber um pouquinho mais de mim, você pode me chamar lá no Instagram, fazer as suas perguntas e tudo mais. Eu sou funcionário do BRB atualmente, tá? E na minha prova de 2019, eu sou desse concurso de 2019, eu tirei 8,45 na redação. Então, eu acredito que eu possa passar algumas orientações aí para as pessoas não serem eliminadas nessa prova, né? Imagina a pessoa vai bem na prova objetiva e chega lá na discursiva, tira menos que 6 e é eliminado. Então, eu vou tentar ao máximo aqui passar algumas dicas que vai te garantir aí pelo menos o 6. E se você fizer tudo certinho aí, de 8 para cima é garantido, que foi o que eu segui e o que deu certo para mim. Acredito que vai ajudar muita gente também. Algumas informações básicas sobre a prova. A banca IADES, ela pede um texto descritivo ou dissertativo de 20 a 30 linhas. Aí eu coloquei ali, ó, o que a IADES quer é, pelo padrão de provas discursivas da IADES, ela pede um texto descritivo ou dissertativo, só que ela quer que você demonstre o seu conhecimento por meio de descrição, ou seja, geralmente ela coloca aquele tópico para você descrever algo relacionado ao tema, depois algum tópico para você poder aprofundar o seu conhecimento sobre o assunto, dissertando, e geralmente o último tópico ela coloca alguma solução para você propor, que você vai ter que defender por meio da argumentação. E uma dica importante: se você, né, não tem tanta experiência com concurso, nunca fez uma prova, não sabe como é que funciona, eu vou mostrar mais à frente, tá, para ficar um pouco mais claro, mas geralmente a banca IADES, quando ela quer explicitar aquele problema que ela identificou no tema e quer que você faça, proponha uma solução, ela usa a palavra desafio no tópico, assim como foi na prova lá de 2019. Só vocês procurarem aí que vocês vão ver lá, tá? Então, se você está mais perdido, não tem tanta experiência, você vai ver que quando ela coloca desafio é o problema que ela encontra no tema e quer que você dê uma solução para ele, tá? Você propõe uma solução, na verdade. Bom, como é que se estrutura a redação da IADES? Tá? Lá, de acordo com o edital, como é que é a correção deles? Eles analisam 4 aspectos: o tema e o texto, ou seja, tem que estar de acordo com o tema, você não pode fugir. A argumentação, que é essa mistura de dissertação e a defesa da sua tese, de acordo com os dados que você vai usar para colocar na sua redação, né? Os dados que comprovem aquilo que você está escrevendo. Coesão e coerência, que seria a parte aí mais aí da análise puramente ali da gramática, né? De uso de pronomes, se você não está se contradizendo no texto, se as suas ideias então estão encadeadas, né? Se você consegue ver uma progressão ali nas suas ideias. E a elaboração crítica, que é aquela parte da proposta da solução para o problema que eles apresentam, né? No tema. E cada aspecto desse é analisado numa pontuação de até 2,5 pontos, totalizando os 10 pontos, tá? Então, assim,
Se você for analisar, numa redação, por mais que você, quando você vai lá aprender aquele beabá da redação, o que que o professor geralmente diz? Ah, tem que ter uma introdução, três parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Mas na banca IADES, quando ela coloca tópicos no tema, né? Se você já fez algum simulado, de algum cursinho, você já viu que eles devem ter colocado ali A, B, C para você poder fazer o desenvolvimento da redação. E é o que geralmente acontece nessa banca. É, são naqueles três pontos ali, naqueles três tópicos que eles vão te dar o ponto. Então, você não precisa fazer uma introdução, sabe, por mais bonita que seja, bem escrita, naquela parte do seu texto, você não vai pontuar. Então, né, no slide eu coloquei aí, ó. No primeiro parágrafo, você vai fazer a introdução. Geralmente, o que eu aconselho é de 3 a 4 linhas, no mínimo aí 2 períodos, para não ficar aquela frase enorme ali, né? Aquele período enorme que você não sabe, é, não, fica mal pontuado, então você fica meio perdido, você fica lendo, lendo, lendo. Não, você tem que organizar ali com 2 períodos e dividir as suas ideias. Mais para frente eu vou mostrar um exemplo. E eu coloquei ali, você não vai ganhar pontos aqui. Por quê? Na sua introdução, é justamente, você vai introduzir o tema que vai ser abordado e você vai garantir a sua pontuação naqueles 3 tópicos que ele vai te passar, que vai ser no desenvolvimento, tá? Então, primeiro parágrafo, 3 a 4 linhas. No desenvolvimento, o que que você vai fazer? No segundo parágrafo do seu texto, você vai desenvolver o tópico A, ou seja, você vai responder o que o tópico A está te pedindo. E você vai fazer aí de 6 a 8 linhas. Olha, com relação às linhas, geralmente, né, é de 20 a 30 linhas, mas eu acho muito difícil você conseguir desenvolver um bom texto para tirar uma boa nota com 20 linhas. Então, eu considero aí de 25 a 30 linhas, no mínimo. O ideal são as 30 linhas, mas vamos colocar uma média de 25, o mínimo, e o máximo aí de 30 linhas. Então, no segundo parágrafo, você vai fazer de 6 a 8 linhas, com no mínimo 3 períodos, para não ficar desorganizado, para o examinador conseguir ler, entender, bem pontuado. Terceiro parágrafo, também, de 6 a 8 linhas, com um mínimo de 3 períodos. E no quarto parágrafo, essa aqui é um ponto interessante. Por quê? Conforme eu falei para vocês, quando eles vão analisar, né, de acordo com o que está no edital, existe a elaboração crítica, que é esse tópico que vale 2,5 pontos, e é a proposta da solução que está vinculada ao problema. Então, né, geralmente, como eles colocam lá no tópico, no tópico da letra C, esse desafio, esse problema que eles identificam, aquele tópico ali sozinho está valendo 2,5 pontos. Então, você geralmente vai ter que abordar algum tema e ainda vai ter que propor a solução que eles estão pedindo naquele mesmo parágrafo. Então, eu coloquei aqui de 10 a 12 linhas, com no mínimo 5 períodos, sendo que o seu último período desse último parágrafo vai ser a sua conclusão do texto. Parece um pouco confuso, assim, né? Porque geralmente o professor ali explica 5 parágrafos, introdução, 3 desenvolvimento e um conclusão. Mas, assim, o que eu posso garantir para vocês é que eu já uso esse tipo de redação aqui em vários concursos e nunca tirei nota baixa. Porque eu aprendi que eu preciso dançar ali conforme a música. Se a banca está me dando 3 tópicos, eles querem me pontuar naqueles 3 tópicos. Então, a introdução eu utilizo realmente para introduzir o tema, superficialmente ali, só para mostrar do que eu vou falar. Uso os meus parágrafos de desenvolvimento para garantir a minha pontuação. E a minha conclusão, né, que nesse caso da IADES, acaba que o último tópico já é meio que uma conclusão, porque você está propondo uma solução para um problema, né, para o problema que você supostamente abordou ele anteriormente. Você usa o último período, ali por volta de 2 ou 3 linhas, para você fazer aquele fechamento no texto. Aí você pode começar ali com aquela conjunção conclusiva, um portanto e tudo mais, logo, para você deixar claro que você está fechando o seu texto. Vai ficar um pouco melhor quando eu mostrar aqui para vocês.
Bom, antes de eu mostrar, eu vou falar algumas recomendações gerais, tá? Na IADES não é obrigatório você colocar título, a não ser que a banca peça lá expressamente, mas pelo que eu vi, não pedem, então você não precisa colocar um título. Muito importante, você tem que desenvolver os tópicos na ordem que foi pedido e cada assunto no seu respectivo parágrafo. Então, se eles colocam lá A, B e C, o A vai ser o seu primeiro parágrafo do desenvolvimento, o B, o segundo, e o C, o terceiro. Você não vai trocar a ordem, porque eu sei mais falar do tópico C, então vou falar primeiro. Não. Você vai desenvolver na ordem que eles pediram. Porque na hora que o examinador for pegar a sua prova para corrigir, ele vai querer identificar cada tópico ali na ordem que está na prova. Também é muito importante não contradizer, né, não se contradizer no texto. Se você se contradiz no texto, você já perde ponto. A sua estrutura do texto tem que estar bem definida. O que eu digo com isso? Seus parágrafos têm que estar bem marcados, porque quando você tem a análise da redação, né? Quando o examinador pega, a primeira coisa que ele vai analisar é se o texto está bem organizado, se tem os parágrafos marcados. Geralmente, para quem não tem experiência, a gente marca ali uma distância de 2 dedos da margem da folha da resposta para poder começar o parágrafo, para você deixar claro que aquilo ali é um parágrafo, tá? E uma diquinha também aqui, que para quem é mais inexperiente, geralmente né, pode ser que não saiba, é o uso de siglas na redação. Aí eu coloquei ali como exemplo. Por exemplo, o LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você vai usar ela na sua redação, a primeira vez que colocar, você tem que colocar um significado entre parênteses. Se você for citar ela de novo, só precisa colocar